Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu tô aqui através do meu celular no Pixel Lab para desenvolver uma arte de caixinha Milk do tema Arca de Noé. O Pixel Lab, pessoal, vocês podem baixar na loja do seu dispositivo e ele é gratuito, tá bom? E deslizando por esse menu aqui na parte de baixo, eu vou até a última opção para deixar o documento branquinho, tá bom? Depois eu vou clicar aqui em cima nos três pontinhos e vou até a opção tamanho da imagem. Eu vou definir o tamanho da minha imagem, do meu documento em A4. Então, eu vou colocar 2975 por 2100. E vou clicar em OK. Essa é a proporção da folha A4, tá bom, pessoal? Existem outras formas aqui de nomear o tamanho A4, mas eu vou usar dessa maneira, tá bom? Agora, aqui em cima, no menuzinho mais, vamos clicar nele aqui em cima e eu vou escolher a opção da galeria. E aqui na minha galeria, eu estou na minha pasta download, que foi onde eu baixei as imagens para desenvolver a caixinha Milk do tema Arca de Noé, tá bom? Eu vou clicar primeiramente no meu molde. O meu molde ele foi desenvolvido para ficar no tamanho da folha 4 e ele já está configurado nesse tamanho, eu só vou aplicar clicando nesse botãozinho, nesse Vzinho, tá bom? Com esse molde selecionado, essa imagem, eu vou deslizar por esse menu aqui de baixo, tá? Então, eu vou escolher a opção do meio. Essa opção do meio, ela me possibilita achar algumas opções aqui e eu vou até o tamanho relativo. O tamanho relativo é esse daqui. Clico nele e aqui tá em 75%, que refere ao tamanho do meu molde, tá bom? Ele está habilitado, tá? Então, eu vou puxar para que fique 100%. 100% do tamanho que eu quero, que é do tamanho da folha 4. E vou aqui no Vzinho para aplicar. Aqui nesse menu, eu vou até a posição relativa. Na posição relativa, eu vou centralizar. Posição relativa que eu centralizo, né? Tá selecionado meu molde, eu clico no centro e ao meio. E ele fica posicionadinho ali para nós. E vou clicar em aplicar também. Se você não quiser que seu molde fique se mexendo, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse símbolo, que são dois quadradinhos um sobre o outro, né? São as camadas. E eu vou habilitar o cadeado ele vai ficar de uma outra cor, tá bom? Então, neste momento, eu bloqueei o meu molde, eu não consigo arrastar ele de lugar. Melhor para nós, já que nós vamos inserir planos de fundo em cima desse molde, assim o molde fica fixo aqui atrás, tá bom? E para eu inserir os meus planos de fundo nessa imagem, eu vou clicar no maisinho e escolho a opção da galeria. Aqui na minha galeria, eu acesso a pasta onde eu coloquei as minhas imagens, tá bom, pessoal? Se você tiver dúvida quanto a baixar imagens, tem vídeo aqui no canal mostrando como você pode fazer, tá? Então, eu vou pegar primeiro a imagem do céu. Essa imagem do céu, eu quero que ela fique mais estreitinha dessa forma. Então, logo aqui embaixo, eu tenho algumas opções que possibilitam já configurar mais ou menos o tamanho, né? Então, eu vou aplicar nesse tamanho aqui, 9x16, e aplico. E se for da minha preferência, eu posso selecionar esse papel que eu inseri, volto na opção cortar aqui no menu na parte de baixo, tá? E dou uma ajustadinha nesse corte aqui, para que ele fique dentro da área do meu molde sem ficar esticado, tá bom? Então, vai ficar mais ou menos assim. E eu observo aqui nas camadas, aqui na parte de cima, eu vou habilitar as camadas, tá bom? Eu observo que agora eu tenho duas camadas, uma que está bloqueada, que é o meu molde, e a segunda, que é esse plano de fundo que eu acabei de inserir, e eu acabei de jogar ele atrás do molde, ó. Eu seleciono no cantinho aqui, esses 8 pontinhos, né, e arrasto para baixo do molde. Então, eu volto aqui, a minha arte, ela vai ficando encaixadinha dentro do meu molde, tá bom, pessoal? O zoom eu habilito e desabilito aqui em cima, tá bom? Para habilitar, ele vai ficar dessa cor de azul escuro, você dá o zoom que você quer. Terminou o zoom, você pode desmarcar essa opção que ele vai fixar nesse tamanho de zoom, tá? Se você quiser voltar, habilita o zoom, reduz ele primeiro e depois desabilita, tá bom? É assim que funciona mais ou menos. Agora, eu vou pegar esse papel que eu inseri e vou duplicar, replicar para o restante, né? Vamos deixar ele bem certinho na linha. E eu posso usar a opção aqui, com ele selecionado, né? Seleciona ele aqui bonitinho. E uso a opção copiar, ele faz uma cópia. Eu posso posicionar aqui também, né? Faço mais uma cópia, posiciono aqui nessa região do meio entre eles, né? E faço mais uma cópia e coloco aqui na última parte para cobrir meu molde todo, tá bom? O que eu posso fazer agora é voltar aqui nas camadas,
ou arrastar a camada do meu molde para cima ou trazer as camadas do fundo do céu para baixo, tá bom? Tanto faz. E ele fica assim, encaixadinho dentro das linhas do meu molde, tá bom, pessoal? Agora eu volto para minha galeria, então eu vou aqui em cima no maisinho da galeria, venho até a pasta onde eu baixei as minhas imagens, eu vou trazer esse fundo aqui que ele representa o mar, tá bom? Então eu vou aplicar do jeito que ele está. E vou diminuir ele aqui agora para verificar qual é a posição que eu gostaria que ele ficasse, mais ou menos, o tamanho, né? Vou copiar ele e colocar no restante do meu molde. Se eu esticar muito, ele vai ficar muito grandão, tá bom? Agora eu vou voltar novamente lá pro maisinho da galeria. Colho a minha pastinha, vou pegar o fundo, o chãozinho aqui que eu separei para utilizar. Vou deixar desse tamanho inicialmente, aplico. E assim eu deixo inicialmente a minha arte, tá bom? Agora eu volto para a galeria novamente, vou lá para minha pastinha, baixei também ondas, desenhos de ondas separados assim, vou cortar um pouquinho aqui já de cara, aplico e vou posicionar na região do meu mar aqui, ó, mais ou menos. Aqui da minha galeria tem algumas arcas que eu separei, fiz algumas delas e vou selecionar essa daqui. Vou redimensionar ela, vamos colocar ela aqui, ó, sobre essa ondinha para ela ficar de plano de fundo aqui atrás, ó. Deixa até viradinha essa arca um pouquinho. Na minha galeria eu trouxe vários personagens, sol, nuvem, tudo isso eu posso organizar dentro da minha arte, tá? Então, vou adicionar essa nuvenzinha, vou redimensionar o tamanho dela, né? Posso ir distribuindo aqui ao longo do meu documento, vários tamanhos de nuvenzinhas, para que elas fiquem bonitinhas aqui no formato da minha caixa, tá bom? Falando um pouco desses desenhos, pessoal, eu baixei um pouco dos itens do chão, da água, do céu, lá no site FreePic, tá? Os animaizinhos eu criei utilizando a inteligência artificial, ficaram bem bonitinhos, eu vou tentar inserir eles agora na nossa arte também, tá bom? E aqui, depois que eu organizei mais ou menos do jeito que eu gostaria que ficasse a minha arte, tá bom, pessoal? Coloquei vários elementos. Depois que eu organizei bonitinho, eu vou definir agora qual é o personagem que vai na frente. Então, eu vou clicar lá na minha galeria e vou escolher o casal de girafinha que eu tenho aqui, ó. Vou aplicar, vou redimensionar ele. Se eu quiser fazer uma imagem 3D, né, um alto relevo na frente dessa caixinha, então eu posso deixar um pouquinho maior aqui, já passando um pouquinho da linha do meu molde, para ficar em destaque na frente da minha caixinha, tá? Agora, se você quiser fazer impressão 100% sem fazer detalhe alto relevo, então você deixa alinhadinho aqui com a linha do seu molde e não deixa passar para as laterais, tá bom? Então, eu pretendo deixar a girafinha em alto relevo, então eu posso deixar ela um pouquinho maior e imprimir separado. Se você quiser imprimir a arte toda numa folha só também, pessoal, você pode reduzir o tamanho desse molde da sua folha, diminui ele um pouquinho e coloca do lado mesmo o detalhe em alto relevo. E você consegue montar uma caixinha por folha ainda assim, só que um pouquinho menor, tá bom? E agora eu vou pro texto. Antes de finalizar aqui os detalhes do sombreamento da minha caixinha, vou inserir um texto. Então, aqui no menu, na parte de baixo, eu tenho a letrinha A. Vamos clicar na letrinha A e eu tenho essa opção aqui de texto. Aqui em cima no maisinho, eu também tenho a opção de texto, tá? É a mesma caixinha de texto, tá bom? Então, escolha do jeito que você quer fazer. Eu vou dar 2 toques sobre esse texto, vou apagar o que está escrito e eu vou colocar aqui Davi, que é o nominho da criança, e clique em OK. O nome da minha caixinha também, pessoal, eu escolhi colocar na parte de trás, tá? Então, eu vou colocar aqui atrás da minha caixinha. Na parte da frente da caixinha, como eu vou deixar a girafa em destaque, já vou ter sol aqui e nuvem no desenho da minha arte, eu vou colocar um laço, então ele vai acabar cobrindo. Então, eu vou optar por colocar o nominho da criança aqui, tá? Veja o que você gostaria de fazer, de repente você quer colocar na parte da frente mesmo, tá? Então, agora eu vou configurar esse texto, nome Davi, tá bom? Vou deslizar aqui pelo menu, vou até a opção AB, que é essa opção aqui onde está escrito fonte. Aqui no Pixolab eu tenho algumas opções de fontes, na qual eu posso ir mudando aqui e aqui em cima já aparece como tá ficando, tá bom? Então, posso ir trocando aqui letra por letra, né? Estilo de letra por estilo de letra e já vou verificando como vai ficar ali na pré-visualização, tá bom? Para o nome da via, eu vou deixar o nome maiúsculo e vou escolher essa fonte aqui, tá bom? Então, você pode voltar na caixinha de texto do nome e escreve aqui em maiúsculo já, tá bom? Ou troca aqui em cima, se é maiúsculo ou se é minúsculo. E esse estilo de escrita do Davi, eu vou deixar com uma cor. A cor eu posso escolher aqui no menu, na parte de baixo também, na opção cor.
E aqui nas opções de cores, eu posso escolher essas cores sólidas, né? Ou adicionar mais uma cor aqui no maisinho. Ou eu posso escolher a opção de cor gradiente. Essa cor de gradiente, ele faz essa mesclagem entre duas tonalidades, tá? E você pode configurar aqui também, clicando no sinalzinho de mais. Então, veja o que você prefere. Eu vou usar a cor sólida e no tom, eu gostaria que fosse azul. Vamos deixar um azulzinho assim, mais escuro, pra gente ver bem. E eu posso clicar no Vzinho para aplicar, tá? Deslizando aqui pelo menu ainda, com o meu texto selecionado, né? Eu vou até o contorno. No contorno, eu vou habilitar esse contorno, ele já insere a cor preta aqui por padrão, né? Da mesma forma, eu tenho a cor sólida e a cor gradiente. Vou escolher a cor sólida e vou escolher um tom de azul, só que mais escuro do que já está ali, né? Só para criar uma bordinha no tomzinho azul. Posso adicionar também nessa escrita uma sombra. Essa sombra eu posso habilitar, posso configurar aqui, ó, opacidade, se ela vai ficar mais clara, mais escura. Aqui embaixo tem o raio do borrão, se eu quero que ele fique mais fechado ou mais aberto, tá? Você pode configurar também. E aqui o alinhamento, né? A disposição dessa sombra em relação ao texto. Você vai ficar mais para baixo, mais para cima. Vamos fazer uma sombra mais aqui embaixo, mais de ladinho assim. Eu troco a opacidade e deixo mais clarinho, inclusive eu posso trocar a cor, tá? Eu vou deixar branco para dar uma iluminada ao redor desse texto, somente isso. E agora tá pronto o nominho Davi. O que eu vou fazer é inserir novamente uma caixa de texto e aqui eu vou colocar a idade, que é 1 aninho, tá? Então, eu coloco 1 e aninho. Venho aqui na opção AB fonte. E aqui estão as fontes do sistema, mas eu também tenho condições de utilizar as minhas fontes, tá bom? Se você tiver dúvidas quanto a trazer fontes para cá, pro Pixel Lab, coloca aí nos comentários que eu mando o link para você de um vídeo que eu já gravei mostrando como que eu faço, tá bom? Então, essas fontes aqui eu baixei de sites gratuitos e trouxe para o meu dispositivo móvel, tá bom? Então, vou escolher uma letra fininha para ficar na escrita 1 aninho. E a fonte que eu gosto para isso é a Halimun. É essa fonte aqui, ó. Que ela fica mais fininha. Só que não tem o número 1, né? Esqueci desse detalhe. E eu posso escolher em minhas fontes outra fonte para o número 1, né? Tem a Halimun no texto e eu posso mudar só o número 1 para outro estilo de fonte, ó. Para que ele insira outra fonte para nós, já que a letra Halimun não tem o número 1. Então, eu troquei a fonte do número 1 e deixei o aninho com outro estilo de fonte, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó, bem pertinho do nome Davi. Vou alterar essa escrita da fonte, não o texto, mas a cor, né? Vamos alterar a cor dessa letra. Deixar num tom preto mesmo, aplico. Vou deslizar aqui no menu na parte de baixo, vou até o contorno, vou habilitar esse contorno e vou escolher o branco, que é uma letra fininha. Vou deixar um contorninho branquinho, acho que o 4 tá joia. Vou aumentar um pouquinho só. De 4 para 6. Intermediário do que eu quero, eu aplico. Então, eu fico com um visual assim, ó. Então, vou trazer o Davi um pouquinho mais para cima aqui também. Davi aqui em cima. E um aninho aqui também. Então, o Davi, um aninho, eu coloco ali na lateral da minha caixinha por opção, tá bom, pessoal? Inclusive, vocês podem escrever Davi de um lado, colocar um maior do outro lado, tá? Fica bonitinho também. Agora, para dar um tchan na nossa caixinha, vamos dar um zoom aqui. Vou pegar a região da frente primeiro para vocês verem. Para dar um tchan na nossa caixinha, aqui eu tenho as camadas, certo? Você pode selecionar os objetos aqui através das camadas ou clicar nele, tá? Eu vou clicar na parte dos fundos aqui, ó, para alterar o estilo deles e colocar um detalhe sombreado. Então, eu vou clicar nessa parte do meio. Tá selecionadinho aqui, bonitinho, né? Tá posicionado. Tá selecionado ali, eu vou vir no menu aqui no meio, tá bom? Esse menu do meio habilita algumas opções aqui para mim. Eu vou deslizar por esse menu e vou até a opção de sombra interna. Essa opção aqui, ó. Quando eu clico nela, eu tenho que habilitar. Quando eu habilito, eu já observo que essa imagem ficou com um sombreado ao redor dela. Eu acho que dá um charme na nossa caixinha deixar esse sombreado, né? E eu vou deixar num tomzinho de azul. E vou aumentar o raio desse borrão
Um azul mais escuro, um azul mais claro mesmo, esse azul aqui. Então, ele fica com essa bordinha sombreada, tá bom? Eu posso aplicar. E eu já deixo com efeito sombreado essa parte da minha caixinha, tá vendo? Fica diferente já dos demais. Vamos voltar o zoom pra gente ver, ó. Fica com um detalhe bem legal, ó. Então, eu seleciono, pode ser clicando aqui na imagem mesmo ou através das camadas, tá bom? Então, venho aqui na sombra interna, já habilito ela, escolho o tom de azul. Raio do borrão, vou deixar no máximo, um alinhamento em 0. E aqui só que eu posso puxar um pouquinho na parte de cima. Se eu puxar do lado, ele vai ficar um pouquinho desalinhado, né? Então, eu vou deixar em 0 aqui. E adiciono esse detalhe na minha caixinha também aqui, ó, dessa região. Então, fica bem bonitinho, olha só. Como essa região aqui, essas duas faces da nossa caixa 1000, que ficaram com um sombreadinho bem bonitinho. E aqui eu posso inserir também, ó. Clico na imagem, sombra interna, habilito ela, escolho a cor, né? Esse efeito sombreadinho em cima da sua imagem, que fica uma graça, né? Dá pra você fazer em qualquer uma das partes da imagem do seu desenho, tá bom, pessoal? Finalizada a nossa arte, o que nós podemos fazer? É vir aqui em camadas, pegar o nosso molde que tá perdido aqui agora no meio, né? E vamos deixar ele em primeiro lugar lá, para que as linhas do molde apareçam no momento que a gente for fazer a impressão, né? Então, vai ficar assim, pessoal. Para salvar o nosso projeto, é aqui, ó, na parte de cima, esse quadradinho que tem uma bolinha e um retângulo, tá? Então, eu clico nele, vou escolher a opção primeiro para salvar o meu projeto. Eu vou colocar o nome desse projeto, tá? Então, vou chamar de Caixa Milk. Caixinha Milk, que é do tema da arca. E clico em OK. E ele salvou o meu projeto, tá bom? Então, se eu quiser abrir ele novamente, eu vou encontrar ele aqui, ó, nesses 3 círculos em meus projetos, tá bom? Então, eu consigo acessar por ali. Agora, para salvar a sua imagem, você pode voltar aqui no mesmo símbolo e escolher salvar imagem, tá? Para salvar como imagem, JPG ou PNG, você pode escolha a qualidade, se você quer alta, veja o que o seu celular aceita, tá? Se ele vai aceitar um tamanho personalizado, se ele aceita o baixo, o médio, ou o alto, ou muito alto, ou ultra, né? Então, veja certinho para você salvar na sua galeria, que ele vai renderizar essa imagem, tá bom? E ele salvou aqui na minha galeria. Já aqui na minha galeria, eu tô com a minha arte, ó, pessoal. Depois que eu salvo ela, fica com uma qualidade super legal e bem bonitinha, né? É claro que depois eu vou refinar um pouquinho os detalhes dela. Vou colocar um tomzinho de azul aqui, ó, nessa alça, na parte de cima aqui. E eu posso, inclusive, clarear um pouquinho as linhas desse molde para que ele fique mais sutil, né, pessoal? Aqui eu fiz um pouquinho mais forte mesmo para que a gente visualize melhor no momento do vídeo. E certifique-se de estar usando desenhos, imagens, planos de fundo com boa qualidade também, para que depois você imprime e fique bem bonito, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A personalização da caixinha Milk através do seu celular pelo Pixel Lab no tema Arca de Noé, tá? Eu vou deixar o molde disponível para vocês lá no blog. O blog vocês conseguem acessar através do link na descrição, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, deixa o joinha nesse vídeo e até o próximo episódio, pessoal. Beijo, valeu! Tchau, tchau!